Muito bem, vamos falar hoje sobre Joseph Nye com este vídeo aqui. Está legendado, eu vou ler para vocês o que ele está a deflagrar sobre política, poder global, seja no caráter da transição como o da difusão. Ele vai explicar isso daqui a pouco. É intrigante esse vídeo, eu achei interessante postar porque ele tem mais de 10 anos, tá? É bem antigo. Mas ele vai falar de questões muito atuais. Inclusive ele faz a possível, entre aspas, previsão a respeito da pandemia, né, da possibilidade de uma pandemia trazer aí essas mudanças, né, o que eu achei muito estranho, muito estranho. Assim como acontece com o Yuval Noah Harari, que em 2017 também fala de que uma catástrofe como uma pandemia poderia mudar a dinâmica política no mundo inteiro. Ok. Bom, de fato, aparentemente está mudando mesmo. Ele vai falar da dinâmica também, o Joseph Nye, a respeito dos Estados Unidos e da China, a respeito da transição e dos novos atores globais que não são só os Estados-nação. Ele chamará isso de processo de difusão. Então, vou repassar para vocês aí, acompanhem. Vamos lá. Vou falar sobre o poder no século XXI. E basicamente o que eu gostaria de falar é sobre a mudança no poder. Há dois tipos de mudança. E eu gostaria de discutir isso. Um é o poder da transição, que é a mudança de poder entre os estados, e a versão simples da mensagem, o movimento do Ocidente para o Oriente. E outro é o poder de difusão. Transição agora é difusão. O modo pelo qual o poder está se movendo de todo o Estado do Ocidente para o Oriente para os atores não estatais. Vale aqui um parênteses, né? Ele está falando aqui de um tema bem polêmico atualmente, que é o aspecto da relação nacional versus cosmopolita, onde os atores globais não são apenas o Estado-nação, que se diria os estados em sua forma anárquica, cada um buscando o seu próprio interesse, numa competição que ora tem acordos multilaterais, ora tem acordos bilaterais, ora não tem acordo nenhum, e em via do conflito pode haver guerras, ou pode haver intervenção da ONU para tentar inibir essas guerras, enfim. O retrato que nós temos hoje não é só o papel dos atores do Estado-nação, mas que tudo indica a uma tendência futura, que se diga daqui a 50, 60, ou até 100 anos, alguns dizem mais ou menos uns 100 anos, a gente pode ter um mundo do tipo governo global, né, do tipo federalista. Mas esse é um sonho um tanto utópico. Só que o problema aqui é que pode ser que a intenção em si já seja ruim, e não meramente a concreção. Na verdade, a concreção seria o último estágio, né, daquilo que nós poderíamos achar aí nas obras de Aldous Huxley, por exemplo. É aquela velha história que numa viagem o maior perigo não é necessariamente o local para onde você vai, mas a trajetória para se ir até este mesmo local, certo? Na trajetória você passará por alguns perigos. Então, nesse sentido, eu julgo que a tendência de que os atores do mundo não sejam mais os governos de Estados-nação é uma coisa bem complexa, porque esses novos atores eles não foram eleitos, mas eles influenciam muito. Apesar da gente ter muito receio com os estados em sua tirania, distopia ou até mesmo ditadura, bom, os estados podem se tornar isso, mas pelo menos ele tem ali uma certa transição no que se refere a democracias liberais, e a gente pode mais ou menos controlar isso. Agora, imagine com esses atores não estatais, não eleitos que atuam no mundo. Como é que fica a questão? É outro tema, né? Mas enfim, é algo a se pensar. E ele vai continuar dizendo, essas duas coisas são grandes mudanças de poder, transição e difusão no nosso século. E eu quero falar sobre cada uma separadamente, depois sobre como elas interagem, e por que, no final, talvez haja uma boa notícia. Quando falamos de transição de poder, com frequência falamos da ascensão da Ásia. Na verdade, deveria chamar-se a recuperação ou retorno da Ásia. Se olhássemos o mundo em 1800, encontraríamos mais da metade da população mundial morando na Ásia. E eram responsáveis por metade da produção mundial. Agora, dando um salto para 1900, 1000 anos depois, metade da população mundial, mais da metade ainda vive na Ásia. Mas produzem, vejam vocês senhores, apenas 1/5 de produção mundial. O que aconteceu? Simples, a Revolução Industrial. O que significou que, de repente, a Europa e os Estados Unidos tornaram-se o centro dominante do mundo. Vamos ver que no século XXI é a Ásia que aos poucos volta a ter mais da metade da população. Só um detalhe, eu estou lendo aqui a legenda, tá? Meu inglês não é tão bom assim não. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse. Estou lendo a legenda aqui, muito bem feita, por sinal. Inclusive no vídeo está identificado as pessoas responsáveis por legendar o vídeo.
Algumas pessoas podem perguntar, mas por que eu estou lendo se já tem legenda? É porque eu vou disponibilizar isso aqui também em podcast, tá? Não fique enchendo meu saco. Eu vou disponibilizar isso aqui só em áudio, então é necessário que eu leia a tradução para que as pessoas possam acompanhar em áudio, certo? Vamos lá. Mas na metade da produção mundial é importante e é uma mudança importante, mas deixe-me falar um pouco da mudança da China, tá? Sobre outra mudança, que é difusão de poder. Para entender difusão de poder, tenha em mente o seguinte: o preço de produtos de computação e de comunicação ficaram 1000 vezes mais baratos. Mano, é interessantíssimo. Entre 1970 e o início deste século, isso é um número muito grande, abstrato, então, mas vamos torná-lo mais real. Se o preço de um carro caísse tão rápido quanto o preço da computação, hoje você poderia comprar um carro por $5, meus amigos. Exatamente isso. Quando o preço baixa tão drasticamente, caem as barreiras para a entrada. Qualquer um pode entrar no jogo. É a democracia do consumo, né? Então, em 1970, se alguém quisesse comunicar de Oxford para Johannesburg, para Nova Delhi, para Brasília, em qualquer outro lugar simultaneamente, conseguiria fazê-lo. Havia tecnologia para isso. Mas, para conseguir, era preciso ser muito rico, ter muito dinheiro. Governo, empresa multinacional, talvez a Igreja Católica conseguisse isso. Teria que ter muito dinheiro. Hoje, qualquer um pode fazer isso. Você tem um computador na palma da mão, que estava restrito em razão do preço, e poucos atores. Basta ter dinheiro para entrar em um cybercafé hoje em dia, né? A última vez que eu vi custava algo como £1 a hora, e se tiver Skype, é de graça. Gente, ele está falando isso aqui há 10 anos atrás, né? Você não precisa mais ir para esses cybercafés, você pode usar seu celular, pô. Então, as capacidades que antes eram restritas, agora estão disponíveis para todos. Não é que a era do poder do Estado tenha terminado, não é isso. O Estado ainda importa, mas o palco está cheio, o Estado não está sozinho, há muitos atores. Dentre eles o Facebook, o WhatsApp, que é do próprio Mark Zuckerberg, o metaverso, que ele está tentando implementar. E você imagina como esses caras têm poder, meu. Como as startups do Vale do Silício têm poder hoje em dia. É o poder quase que de um Estado, assim, né? Dadas as devidas proporções de relações distintas, mas é um poder enorme. Então, falar-se hoje de um federalismo, um Estados Unidos global, não é uma coisa tão utópica assim, não. Muito pelo contrário. A tecnologia demanda novas estruturas sociais. É isso que esses caras estão dizendo. Então o Estado não está sozinho, há muitos outros atores. Em parte isso é bom. Oxfam, um bom ator não governamental. Em parte isso é ruim. Porque você tem a Al-Qaeda, também é um ator não governamental, mas que atua de modo deliberado. Mas pense em como isso pode ser complicado, conceitos tradicionais, em termos de guerra. Pensemos em termos de guerra. A guerra é entre Estados. E você pode voltar até 1941, quando o Japão, na Segunda Guerra Mundial, atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor. Vale a pena notar que um ator não estatal, ao atacar os Estados Unidos em 2001, matou mais americanos que o Japão em 1941. Você pode considerar isso como uma privatização da guerra. Então estamos observando uma grande mudança em termos de difusão do poder. O problema de agora é que nós não estamos pensando nisso de forma inovadora. Então deixe-me voltar a perguntar o que é poder. Poder é simplesmente a capacidade de afetar os outros para conseguir os resultados desejados. E vocês podem conseguir de 3 maneiras. Podem fazer ameaças, coerção, chicotes, podem fazer utilizando pagamentos, cenouras, entre aspas, ou podem fazer o que os outros queiram que você quer. Essa capacidade de fazer com que os outros queiram aquilo que você quer para obter os resultados que você deseja, sem coerção ou pagamento, ou dinheiro, né? É o que eu chamo de soft power. Poder brando. O soft power tem sido bastante negligenciado, bastante mal entendido, e é mesmo assim bastante importante, é muito importante. De fato, se aprenderem a usar mais o soft power, podem poupar muito. Pode poupar muitas cenouras e chicotes. Tradicionalmente, o modo que as pessoas pensavam era basicamente em termos militares. Por exemplo, o grande historiador de Oxford, que lecionou aqui na universidade, J.P. Taylor, definiu uma grande potência como sendo um país capaz de vencer a guerra, o poder militar.
é o hard power. Nós precisamos de uma nova narrativa se vamos entender o que é poder no século XXI. Não é apenas ganhar a guerra, apesar de haver guerras. Não é qual o exército que vence, é qual a história que prevalece. Precisamos pensar mais em termos de narrativas. Aí eu me pergunto, então, o Joseph Nye está dizendo, a questão não é mais uma guerra de caráter geopolítico, mas está se inserido aí a metapolítica. Ele não usa o termo metapolítica, eu estou usando aqui. Mas se é uma guerra também de histórias e narrativas, meu amigo, então a guerra também tem um caráter metapolítico. E daí não é estranho esta batalha entre direita ou extrema-direita e cosmopolitas, digamos assim, retratada pelo Yuval Noah Harari. E quais dessas narrativas serão efetivas? Fica a questão. Bem, agora vou voltar à questão da transição de poder entre os estados e o que está acontecendo lá. As narrativas que usamos hoje tendem a falar da ascensão e queda das grandes potências. A narrativa atual é sempre sobre a ascensão da China, o declínio dos Estados Unidos. Na verdade, com a crise financeira de 2008, muitas pessoas falaram que era o início do fim do poder americano. As placas tectônicas do mundo político estão se deslocando, diziam. O presidente da Rússia, por exemplo, declarou em 2008 que era o início do fim do poder dos Estados Unidos. Mas, na verdade, esta metáfora do declínio é frequentemente enganosa. Se observarem a história recente, verão ciclos da crença, do declínio americano, indo e vindo a cada 10 ou 15 anos, mais ou menos. Em 1958, depois que os soviéticos lançaram o Sputnik, era esse o fim dos Estados Unidos. Em 1973, com o embargo do petróleo, o fim do padrão do dólar ouro, do Bretton Woods, nesses termos, era o fim dos Estados Unidos. Na década de 1980, quando os Estados Unidos passaram por uma transição da economia, segundo a ferrugem no meio oeste, para do Vale do Silício na Califórnia, o Novo Limpo, esse era o fim dos Estados Unidos. Mas, de fato, o que vimos é que nada disso era verdade, nada disso aconteceu. As pessoas estavam muito entusiasmadas no início ali dos anos 2000, pensando até que os Estados Unidos poderiam fazer qualquer coisa, o que nos levou a algumas desastrosas aventuras política externa. E agora estamos novamente de volta ao declínio. Moral da história é que todas essas narrativas sobre ascensão e queda nos falam mais sobre nossa psicologia que sobre a realidade. Falam da psicologia do que da realidade. Se tentarmos enfocar na realidade, na concreção, teremos de centrar no que acontece realmente em termos de China e Estados Unidos. Goldman Sachs fez uma projeção que a China, a economia chinesa, vai superar os Estados Unidos em 2027. Faltam o quê? 5 anos? Lembro que na época dele faltava muito tempo, agora só 5 anos. Né? Por isso que eu falo, projeção, probabilidade é uma coisa, determinística é outra. Querer determinar o futuro, meu amigo, é muito besterol para a grande audiência, né? 17 anos, mais ou menos, pela frente, no tempo dele. Antes de a China nos ultrapassar. Agora, um dia, com 1,3 bilhão de pessoas ficando ricas, elas ficaram maiores que os Estados Unidos. Mas tenham cuidado com essas projeções, tais como o do Goldman Sachs. Se quiserem fazer uma imagem precisa da transição de poder nesse século, deixe-me mencionar 3 razões do porquê de ser tão simples. Primeiro, é uma projeção linear. Vocês sabem, tudo diz, aqui está a taxa de crescimento da China, aqui está os Estados Unidos, aqui vai a linha reta. A história não é linear, com frequência obstáculo no meio caminho, acidentes, tal. A segunda razão, temos acidentes. A segunda razão é que a economia chinesa... eu vou ter que voltar para falar isso de novo. Such as the Goldman Sachs projection, as though that gives you an accurate picture of power transition in this century. Let me mention 3 reasons why it's too simple. First of all, it's a linear. Primeiro, a projeção linear. Vocês sabem, tudo diz, aqui está a taxa de crescimento da China, aqui é dos Estados Unidos, aqui vai a linha reta. A história não é linear. Com frequência, há obstáculos no meio do caminho, acidentes na estrada. A segunda razão é que a economia chinesa supere a economia dos Estados Unidos, digamos, em 2030, que é possível. Considerando o tamanho da economia total, mas não da renda per capita, não vai lhes dizer sobre como se compõe a economia. A China ainda tem grandes áreas subdesenvolvidas. E a renda per capita é uma medida melhor da sofisticação da economia. E isso os chineses não vão igualar os superar os americanos até a última parte desse século, depois de 2050.
Estão bem longe mesmo. A outra questão que vale a pena ressaltar é que essa projeção é unidimensional. Como vocês sabem, a base é o poder econômico, medido pelo produto interno bruto. Não fala muito sobre o poder militar, não fala muito sobre o soft power. É apenas unidimensional. E mais, quando pensamos sobre a ascensão da Ásia, ou o retorno da Ásia, como eu chamei anteriormente, é importante lembrar que a Ásia não é uma coisa só. Olha que interessante, se estiver no Japão, ou em Nova Delhi, ou Hanoi, sua perspectiva de ascensão da China será um pouco diferente se você estiver em Pequim. Na verdade, uma das vantagens que os americanos terão em termos de poder na Ásia é que todos aqueles países querem a política de segurança americana contra a ascensão da China. É como se o México e o Canadá, imaginem vocês, o México e o Canadá fossem vizinhos hostis dos Estados Unidos, o que eles não são. Então essa projeção simples, essas projeções do tipo de Goldman Sachs, não nos dizem o que precisamos saber realmente sobre transição de poder. Mas vocês podem se perguntar, e aí? O que importa? Quem se preocupa? É apenas um jogo que os diplomatas e os acadêmicos utilizam? Será? A resposta aqui é importante bastante, porque se acreditarem em declínio e tiverem as respostas incorretas, os fatos, não os mitos, terão políticas muito perigosas. Se você acreditar nesse mito, as políticas não serão perigosas. Deixe-me dar um exemplo histórico. A Guerra do Peloponeso foi um grande conflito, no qual o sistema da cidade-estado grego desmantelou-se, a polis desmantelou-se, há 2.500 anos atrás. Qual foi a causa? Thucídides, o grande historiador da Guerra do Peloponeso, disse que foi ao aumento do poder de Atenas, o medo que isso criou em Esparta. Notem as duas metades dessa explicação. Muitas pessoas argumentam que o século XXI repetirá o século XX. Meu Deus, para com isso. Onde a Primeira Guerra Mundial foi uma grande conflagração na qual o sistema do Estado europeu desmantelou-se e destruiu a centralidade do mundo, que foi causada pela ascensão do poder da Alemanha frente ao medo que se criou na Grã-Bretanha. Então há pessoas que nos dizem que isso será reproduzido nos dias de hoje, que vamos ver isso neste século. Não, eu acho que está errado. É uma leitura ruim. Por uma razão, a Alemanha superou... Peraí, a Alemanha superou o quê? A Alemanha superou a Grã-Bretanha no poderio industrial em 1900. E como disse antes, a China não superou os Estados Unidos. Mas também, se acreditarem nisso, a gente está falando em termos de potências, né? E criar uma sensação de medo, pode levar a uma reação exagerada. E o perigo maior que há em lidar com essa transição de poder, da mudança para o Oriente, é o medo, parafraseando Franklin Roosevelt, em um contexto diferente. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Não devemos temer a ascensão da China ou o retorno da Ásia. E se tivermos políticas nas quais tomamos uma grande perspectiva histórica, seremos capazes de administrar esse processo. Agora deixe-me falar um pouco sobre a distribuição de poder e como se relaciona com a difusão de poder. E depois dos dois conceitos, se perguntarem como o poder está distribuído no mundo de hoje, a resposta será bem parecida. Em um jogo de xadrez tridimensional. No topo, poder militar entre os Estados. Os Estados Unidos são a única potência. E parece que vai continuar desse jeito, por 2 ou 3 décadas. A China não vai substituir os Estados Unidos, por exemplo, no tabuleiro militar, impossível. No tabuleiro do meio desse jogo de xadrez tridimensional, o poder econômico entre Estados e o poder é multipolar, nesse caso. Aos que equilibram, os Estados Unidos, a Europa, a China e o Japão, questão econômica, podem manter o equilíbrio entre si. A parte de baixo desse jogo tridimensional, militar, econômica, são as relações transnacionais, coisas que cruzam as fronteiras sem o controle dos governos. Coisas como mudança climática, tráfico de drogas, fluxo financeiro, pandemias, todas essas coisas que cruzam as fronteiras fora do controle dos governos. Engraçado, está falando de pandemia já nesse tempo aqui. Ninguém controla, não faz sentido chamar de unipolar ou multipolar. O poder está distribuído de forma caótica. E a única forma de resolver esses problemas, e é aí que se localizam muitos dos grandes desafios desse século, é mediante a cooperação.
por meio do trabalho conjunto, o que significa que o soft power torna-se mais importante, essa habilidade de criar redes para lidar com esse tipo de problema e ser capaz de conseguir a cooperação. Dito com outras palavras, é assim que pensamos o poder no século XXI. Queremos fugir da ideia que o poder é sempre um jogo de soma zero. Eu ganho, a sua perda e vice-versa. Isso aqui tem a ver com aquela ideia de mercantilismo, né? A ideia mercantilista, desenvolvimentista, tem essa noção de soma zero, né? Daí o porquê do protecionismo e a necessidade da concorrência entre os estados, enquanto o aspecto econômico, apesar que a economia sempre vai ser uma grande concorrência ali, né? Mas, enfim, hoje se está se falando de uma economia, de um capitalismo pautado na ideia de cooperação, que há um caráter aí profundamente corporativista, né? Essa é, por exemplo, a reforma do Fórum Econômico Internacional, Fórum Econômico Mundial, que se diga, de uma reforma, por assim dizer, ao capitalismo, né? Assim como do Fundo Monetário e também de outras entidades que existam no mundo afora, supranacionais. O poder também pode ser de soma positiva, não só negativa, no qual o seu ganho pode ser o meu ganho. Se a China desenvolver uma melhor segurança energética e uma maior capacidade para lidar com seus problemas de emissão de carbono, é tão bom para nós como é para a China, e assim como é bom para todos os outros. Portanto, fortalecer a China para lidar com seus próprios problemas de emissão de carbono é bom para todos, no que se refere ao aquecimento global, né? Você vê que a narrativa está bem centralizada. Soma zero, ganho, você perde, isso é besteira, é um caso que todos nós podemos ganhar aqui. Então, quando pensamos no poder nesse século, queremos fugir dessa visão que é tudo eu ganho, você perde. Jogo de soma zero. Eu não quero ser poliana a respeito desses temas. As guerras continuam, o poder persiste, o poder militar é importante, manter o equilíbrio é importante. Tudo isso permanece. O hard power está aí e permanecerá. Entretanto, somente se aprenderem a mesclar o hard power ao soft power, nas estratégias que eu chamo de smart power, poder inteligente, poderão lidar com esses novos tipos modernos que enfrentamos, problemas modernos que enfrentamos. Então a pergunta-chave que precisamos fazer ao olharmos isso é como podemos trabalhar juntos para produzir bens públicos globais. Bens públicos globais. Bens públicos, isso aí é muita coisa a se pensar, né? Bens públicos globais. Aí ele fala aqui, coisas das quais todos nós possamos nos beneficiar como cidadãos do mundo. Como definimos nossos interesses nacionais de forma a não ser um jogo de soma zero, mas uma soma positiva? Aqui o jogo de soma zero não é entre uma empresa e outra de um mesmo estado, tá? Ele está falando de jogo de soma zero no sentido de um estado contra o outro, de um país, de uma nação contra a outra, em termos de desenvolver a sua própria economia. É nesse sentido que ele está falando. Aí ele fala, se definirmos nossos interesses, por exemplo, para os Estados Unidos, de modo que a Grã-Bretanha define seus interesses no século XIX, mantendo um sistema comercial aberto, mantendo uma estabilidade econômica, mantendo a liberdade de navegação, isso tudo foi bom para a Grã-Bretanha e foi bom para os outros também. E no século XXI devemos fazer algo análogo a isso, como produzir bens públicos globais, de novo, bens públicos globais, que sejam bons para nós, como tudo. E ao mesmo tempo sejam bons para nós, Estados Unidos, para todos, né, ele fala. E essa vai ser a dimensão que precisamos para refletir. Dimensão, peraí, voltar aqui um pouquinho. Certo. E essa vai ser a dimensão da boa notícia do que precisamos para refletir, enquanto pensamos o poder no século XXI. Há formas de definir nossos interesses, nas quais, enquanto nos protegemos com o hard power, podemos criar redes para produzir não apenas bens públicos globais, mas formas que ampliarão nosso soft power. Então, se olharem as declarações feitas a esse respeito, fiquei impressionado quando Hillary Clinton descreveu a política externa do governo Obama. Ela disse que a política externa do governo Obama seria de smart power. Como ela colocou usando... Peraí, muito rápido. Governo Obama, tá. Soft power. Smart power, quer dizer. Como ela colocou usando todas as... Meu Deus do céu. She said that the foreign policy of the Obama administration was going to be smart power. Poder inteligente, como ela colocou usando todas as ferramentas de nossa caixa de ferramentas de política externa. E se formos lidar com essa grande mudança de poder que descrevi, a mudança de poder representa pela transição entre os Estados Unidos
A mudança de poder representada pela difusão do poder longe de todos os estados, longe dos estados, a qual combinamos o hard e o soft power, como estratégias de um smart power. Esse é o boa notícia, segundo ele, né? Podemos fazer isso? E muito obrigado. Cara, o que dizer sobre isso, né? Feito há 11 anos atrás, já citando problemas da pandemia. Eu não estou dizendo que não estou encorajando nenhum tipo de teoria da conspiração, pelo amor de Deus. Mas eu tenho o direito de desconfiar, né, deste tal smart power que aparece em Davos. Desculpa, eu tenho esse direito. Né? Eu não estou dizendo que o Joseph Nye defende essa esfera de pensamento estrito senso aqui do Fórum Econômico Mundial, porque eu não investiguei a fundo o papel dele como pensador, né, da política, enquanto os acontecimentos mais atuais, porque, de novo, isso aqui é 11 anos atrás. Mas me parece que Davos está seguindo uma certa cartilha aí, né? Vamos ver o que vai ser do futuro, né? Eu tenho certeza que num ponto ele está muito certo, que a quarta revolução industrial vai mudar o mundo, e aí as coisas terão uma outra dinâmica invariavelmente.